Qual é o nome do irmão? Leandro, perdão. Eu queria perguntar, cadê o Pedro Gruber? Ele tem prova hoje. Que inveja essas pessoas que só tem prova uma vez de vez em quando, eu tenho prova todo dia. Chega desse assunto de Bruno Tolentino. Eu estou cansado desse sujeito, sabe? Eu convivi tanto com ele. Agora, em compensação, eu estou muito curioso sobre o que ele andou fazendo, sabe? Esses últimos tempos, digamos os últimos 50 anos, porque esse ano de setembro, a Pachene, a encíclica de Papa Pio X, completa 100 anos. O Estenura, que é o poeta que me levou para Oxford, e que foi uma influência fundamental na minha vida, inclusive na minha vida religiosa, fez 100 anos agora em fevereiro. Eu acho que eu vou fazer um pouco menos do que isso, mas eu estou a fim de fazer 100 anos, e no caso, porque eu não posso competir com esses dois senhores. Mas, em compensação, me lembrei que por volta da mesma época em que o Luciano fez 100 anos, o meu primeiro poema foi escrito e publicado. Eu escrevi antes e escrevi depois, logo em seguida, naquele ano meio confuso de 57. Mas eu me lembro bem dessa ocasião, 1927, em fevereiro de 67. Portanto, também completamos 50 anos. Eu sempre brincava muito comigo, sobretudo o professor Reale brincava muito comigo. Pois é, Tolentino, você chegou um ano atrasado. Eu estava para aquilo. Não, é que o Machado nasceu em 1839 e você só nasceu em 1940. E o que isso quer dizer? Ele tinha essa ideia, que aliás ele declarou lá quando eu recebi o prêmio do centenário da Academia, que a obra de Machado para ele tinha começado o século e que a minha encerrava o século. Eu digo, mas o senhor faz muita conta, doutor Reale. O senhor tem certeza que é isso mesmo? Porque na época era como é que é? Conselheiro da Eletropaulo, que era uma das coisas em que eu encontrava com ele ali existia lá para 9 de julho. E ele, eu disse, o senhor faz muita conta, que o senhor se confundiu um pouco nisso. Mas ele achava que havia uma certa ciência dos números aí. Então, essa acusação de que eu cheguei atrasado me parecia meio engraçado. Mas, o fato é que depois eu fui dando conta de uma série de coisas. Em 1916,
Machado escreve seu último poema, né? O Soneto à Carolina. Pois bem, foram exatamente naquele ano que Manuel Bandeira fez seu primeiro poema, o Renúncia. E eu fui verificar, mas é isso mesmo, porque o Soneto à Carolina ensina a morte lá na Carolina, né? Querida ao pé do leito derradeiro. E esse poema de Manuel chora de manso no íntimo, procura curtir sem queixa o mal que te crucia. O mundo é sem piedade e até riria da tua inconsolável amargura. Isso foi quando ele percebeu, quando disseram a ele que ele estava com a tuberculose, que na viagem fazendo tocar um tango argentino, ficou tão famoso na literatura brasileira. Mas então, doutor, não será possível tentar o pneumotórax? E segundo ele, o médico teria respondido, não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Bem, foi nesse ano que Manuel foi-lhe dado um mínimo de tempo para viver, porque não havia mesmo como sobreviver naquele momento. O fato de ele ter sobrevivido mais 52 anos é um detalhe, né? De maneira que faz a gente pensar que as estatísticas são meio materiais. Né? Bom, e eu fui ver, naquele ano eu tinha feito o primeiro poema para Manuel, para os 70 anos dele. Diga-se de passagem, foi naquele ano em que eu fiz esse poema que o Manuel recebeu por ter o primeiro presente que é importante para ele. Deram-lhe um rádio que ao mesmo tempo tocava discos. Eu não sei se eu já referi isso recentemente, eu já falei nisso. Manuel Bandeira só veio ouvir música em rádio, ele que trabalhava ali, escrevia para organizar os programas do Ministério da Educação, não tinha ninguém deu um rádio, como não ouvia aquilo. E ele não tocava discos em casa. Não tinha como. Então, aquele grande acontecimento, eu tenho uma vitrola dele, né? E eu pensei que era virola, que era uma doença. Eu disse, o quê? Como assim? Eu me lembro da vitrola, me pareceu uma doença. Não tem uma doença chamada vitrola ou viriola, uma coisa assim. O fato é que quando ele disse isso, eu fiquei tão espantado, pensei que era uma má notícia. E aí depois que eu fiquei sabendo que os amigos tinham se cotizado e daram a Manuel uma vitrola. Bom, aquele ano, estranhíssimo, porque nessa época era assim que se faziam as coisas no Brasil. Veja, por exemplo, Dona Raquel, que eu chamava de Cascavel de Queiroz, porque era uma língua pior do que a da Drummond e a minha, complicadas uma pela outra. Só que ela era muito justa. Ela dizia que aquelas coisas não eram nem um pouco caridosa, mas muito justa. Ela dizia assim, eu espero não encontrar tanta justiça quanto andei distribuindo. Bem,
Dona Raquel, por exemplo, há um certo momento, quando um tio meu era ministro das Relações Exteriores, ou seja, José Carlos Macedo Soares, eles, portanto, já nos anos 40, resolveram que Dona Raquel nunca tinha ido à Europa e que aquilo era um escândalo, uma mulher daquele nível, que nunca tinha ido à Europa, mas como assim? Então o que fizeram? Note que o senhor era ministro das Relações Exteriores e teria sido muito fácil organizar uma sinecura qualquer, alguma coisa, para 3 meses, nomeado alguma coisa em algum lugar que fosse contínuo lá no canto. Né? Bom, o fato é que, sabe o que eles fizeram? Eles se cotizaram e mandaram Dona Raquel para a Europa com o dinheiro deles, não com o dinheiro do Estado. Que diferença, hein? E acharam normalíssimo aquilo. E ela então ficou naturalmente só aqueles 3 meses, e quando eu dizia assim, mas por que Dona Raquel só ficou não sei quantos meses, que ficar gastando dinheiro dos outros esse tempo todo, né? O dinheiro dos outros, como assim? Aí que fiquei sabendo que desse hábito todo nacional, você vê, temos muita coisa a recuperar nesse país. Quanto mais não seja envergonhar na cara. Né? Ocasionalmente, quando apareceu uma Raquel de Queiroz, não precisa ser todo dia, não. É pedir demais. Mas ela vai Dona Raquel para a Europa. Eu não me lembro quando, porque eu ainda era muito garoto. Mas Brasília já tinha morrido. E, portanto, não estava muito doente, mas não tinha morrido, não. Jorge de Lima tinha morrido. Ele não. Eu situo, portanto, isso por volta de 1950, 51, 52. E deve ter sido governo Dutra mesmo, porque o meu tio foi ministro do presidente Dutra, né? De quem eles riam muito. Não sei se você... Não faz mal nenhum contar essas piadinhas, porque essas piadinhas são muito parecidas com o Brasil de então. Quando, pouco antes disse que tinha vindo para cá, em visita oficial, o Harry Truman, né, presidente dos Estados Unidos, e que ele teria dito, "How do you do, Truman?" E o presidente, "How do you do, Truman?" Era uma falta de respeito, porque eu não era tão bom assim. Aliás, dos dois, né? Mas eram pessoas muito apagadas, né? Então, essa questão das datas, né? Da ligação entre os grandes textos, ou os textos menos grandes, mas enfim, os textos que marcaram a nossa literatura, e as publicações, não é? Quando é que eles foram publicados? Eu recomendo isso no futuro para vocês prestarem atenção nisso, porque alguma coisa aí existe que é algo mais do que uma coincidência. Não pode ser ter sido totalmente coincidente que o último soneto de Machado, o primeiro de Manuel, tenha sido escrito no meu momento, quando Manuel tinha 20 anos.
E um ano tão dramático para ambos, porque um perdeu a Carolina, morreu de resto 2 anos depois, e o Manuel tinha ficado sabendo que não ia mais viver, né? Que já estava com as horas contadas, não eram mais nem os dias. E o primeiro livro de Manuel, A Cida das Horas, ele faz referência a isso. Por que a Cida das Horas? É porque não me deram meses de vida, nem semanas. Foram muito avaros comigo. A minha impressão que eu tinha era de horas. Então e todo dia eu tinha a impressão que tinha mais algumas horas para chegar. E assim foi ele esticando até 62 anos. Bem, então, esses coisas que eu fiz em 1956 não tem interesse nenhum, a não ser o interesse da data, do momento, da coisa. Eu sempre achei que havia um certo exagero naquilo, quando as pessoas achavam que não jogue isso fora, não, isso é um morro, pode ser. Mas eu não publiquei, deixei publicados, fiel ao fato de que, uma vez publicados, pronto, estão. Agora, a coisa começa mesmo logo depois. E quando eu começo a entender que eu estava fazendo poesia, e que não havia jeito de não fazer, e que agora é isso que eu vou ter que fazer, porque está todo mundo olhando, todo mundo querendo que eu faça, e todo mundo, porque era mais ou menos isso mesmo, o sentimento era que, não, mas Dona Cecília sempre perguntava, poeta, e o que é que temos de novo? E eu para começar, que poeta é esse? E o que estamos fazendo de novo, mas essa tal novidade, essa coisa que tinha que continuar, que eu não entendia bem. Bom, mas sempre no capítulo das datas meio misteriosas, com que as coisas se dão, eu tive a primeira experiência que eu acabo de ridicularizar, mística, né? E a segunda, e depois a terceira, e fui ver que elas se davam em intervalos de 7 anos. O que isso significa, não sei, eu não entendo de numerologia, mas e muito menos de mística. Então, juntou os dois, aí eu fico perdido mesmo. Mas, quando eu era muito garoto, e isso serve como fundamento daquilo tudo, nós tínhamos uma tia Leocadie, que tinha voltado da Bélgica. Ela mesmo se casava com um tio meu, e eles tinham ido para a Bélgica. Mas agora ela tinha sido invadida pelos alemães. Ela estava de volta. Eles estavam aqui depois de uma ausência de 20 anos. Ela e chegou e ficou lá em casa não sei quanto tempo, algum tempo. De maneira que a língua predominante era o francês. Que se quisesse ou não, porque ela não falava mais nada. E eu estou dizendo isso porque desculpa, mística. Sim, mas por que eu quero dizer?
Ah, sim, claro. Então, e ainda com a Bélgica ocupada, portanto, antes do dia D de 1944, antes deles voltarem para a Bélgica, da operação, ela esteve lá em casa, ela não morou lá em casa o tempo todo, mas estiveram lá algum tempo. Como de resto, muita gente extraordinária esteve no Brasil nessa época. Maria Helena Vieira da Silva, por exemplo, a pintora Arthur James, e alguns que até ficaram, como Wilhelm Rüsser e outros, escapando lá dos horrores europeus. Bem, ela tinha por hábito ir às ladarias de Maio, num lugar totalmente destruído hoje em dia, porque tem um minhocão passando em cima, assim. A Rio de Janeiro tem, mas é mesmo um negócio horroroso. E chama-se a Avenida Paulo de Fontana. Com esse rio no meio, uma coisa lindíssima, uma igreja que me parecia mesmo bonita, sendo garoto. Bom, e é muito bonita mesmo, que sobrou da igreja, não sei da vida. E havia essas ladainhas de Maio, que eram realmente muito bonitas. E ela nos levava, a mim e a meu irmão, pela mão. A gente caminhando lá para ir a isso. Não sei porque minha mãe não era mais filha de Maria Cláudia, era minha mãe, né? Então ela não ia mais às ladainhas, mas lá ia com as ladainhas. E numa dessas, tanto que eu quero dizer que lia para nós a Histoire du Name de Santa Teresinha, Teresa de Lisieux. Tem aquela famosa passagem em que ela conta que, tendo pedido uma audiência com o Papa, tentando conseguir entrar no convento, mas não tendo idade para isso, quando ela está fazendo uma oração pedindo isto à Virgem, ela olha para a estátua e a estátua sorri para ela. Bem, imaginem vocês o que procura, e que felicidade o que procura, não é? Agora entendido. Tanto que a numa dessas nos leva lá e diz assim, mostra a estátua de Nossa Senhora das Graças, que estava nessa igreja, diz assim, c'est la Vierge qui a souri à Sainte Thérèse. Aquela é a Virgem que sorriu a Santa Teresa. Claro, eu olhei para a estátua e achei que era ela mesmo que tinha sorrido para a Santa Teresa. A partir daí, foi uma coisa que pude explicar várias vezes. Não, ela só quis dizer que, sim, pois é, para mim a ideia de que pudesse não poder levar a estátua a sorrir para a Santa Teresa não me veio à cabeça durante muito tempo. Eu acho que foi a primeira intervenção mística de Maria na minha vida, porque ela criou esse mal-entendido. Lá em Tobocó, assim, eu já não acreditava, por exemplo, Papai Noel, eu ainda acreditava que ela tinha sorrido para a Virgem ali da Avenida Paulo de Fontana. Ela tinha dado um sorrisinho para 2 minutos de pensamento, você teria chegado à conclusão que não tinha sentido nenhum. Mas essas coisas não têm sentido. A mística não tem sentido. E quando se trata de uma situação como essa, menos ainda, né? Um garoto como para mim aquilo nunca houve dúvida nenhuma, era ela que tinha sorrido.